e a gente atingiu 1 milhão de assinaturas no Abaixo-Assinado Online. Fala, meu povo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou Gustavo Majori. Eu pensei muito se eu iria gravar esse vídeo ou não, e depois de receber essa notícia eu decidi gravar, depois também de muitas tentativas, gravando da melhor forma possível. Para quem não sabe, além de escritor, eu sou editor, assessor literário. A minha fonte de renda, ela vem literalmente 100% dos livros atualmente. E ainda esse mês, depois que aconteceu tudo isso, que eu vou explicar aqui, a gente fez uma assembleia do livro, onde essa assembleia ela foi invadida por eleitores do nosso presidente Jair Bolsonaro, fazendo com que impedisse da gente continuar a assembleia, ou pelo menos começar a falar na assembleia. Estou gravando esse vídeo para contextualizar vocês do que é essa taxação de 12%, de onde ela vem, qual é a história, e também provocar algumas sugestões para que essa taxação não passe. Então, para quem não está sabendo, no dia 11 desse mês de agosto, subiu nas redes sociais a campanha da hashtag Defenda o Livro. Essa campanha foi adotada por diversos famosos, inclusive a Thalita Rebouças compartilhou também essa hashtag, que eu achei super favorável, porque a Thalita é uma pessoa pública e é da área literária e que está junto com a gente neste movimento. Essa hashtag ela veio simplesmente em decorrência da audiência pública que teve no dia 5 desse mês de agosto de 2020, referente à reforma tributária, que nada mais é que a PEC 110 e a PEC 45 de 2019. Um dos autores dessa PEC é o Bernard App, e é bom a gente guardar esse nome porque daqui a pouquinho eu vou falar o que é esse Bernard App pensa. Nessa mesma audiência, o então ministro da Economia, o Paulo Guedes, ele foi questionado pelo deputado Marcelo Freixo essa questão do porquê taxar o livro. E o ministro Paulo Guedes, ele simplesmente disse que os livros é um produto de elite e que a elite tem condições financeiras de arcar com impostos a mais. É válido mencionar que além do Guedes, o Bernard App, um dos mentores aí da PEC 45, que eu falei agora há pouco, em entrevista ele falou, abre aspas, quem consome livro, na grande maioria, é as pessoas de alta renda. Ou seja, esse mesmo pensamento colocado pelo então ministro Paulo Guedes. No que diz respeito a essa tributação dos livros para os mais pobres, quando questionado pelo Freixo, o Guedes disse que compensaria essa taxa elevada de 12% no Bolsa Família, porque essas pessoas, essas famílias pudessem comprar os livros. Ou até mesmo uma criação de um programa em que distribuiria livros gratuitamente. E aí eu começo a pensar várias coisas que aconteceram nos últimos anos desse mesmo governo. Quando então o ministro fala que vai distribuir livros, isso me fez questionar que tipo de livros serão distribuídos, Uma vez que o próprio presidente da República, ele fala que os livros didáticos têm palavras demais e que deveria ter mais ilustrações. Que tipo de livro o governo vai dar pra gente? Um governo que apoiou a censura que teve na Bienal de 2019 aqui no Rio de Janeiro. Que tipo de livro esse governo vai dar pra gente? Um governo que não atualiza a biblioteca desde quando começou o seu mandato, sabe? Um governo que não tem políticas e ações voltadas à cultura como um todo, tendo ação inicial justamente a extinção do Ministério da Cultura. Fica complicado a gente pensar que tipo de obras serão essas. E além disso, a gente leva um outro ponto de que o governo ele não pode escolher para mim, não pode escolher para você, não pode escolher para nós como população o que nós temos o direito de ler, porque quando a gente dá o poder para eles escolherem o que a gente vai ler, eles podem fazer o que eles quiserem, eles podem dar os livros que quiserem pra gente, pode fazer a lavagem cerebral que eles quiserem na gente. E aí todo esse contexto me leva a um livro, não sei se você viu, a um filme, que é o Fahrenheit 451. Estão queimando os livros de uma forma totalmente metafórica na nossa cara, sabe? E isso, pra mim, é muito preocupante como editor, como assessor e como autor. O que eu vou escrever para esse governo dar para as outras pessoas? Entende? Enfim, saindo um pouquinho dessa problemática, eu queria contextualizar para quem ainda está perdido, tá? Lembrando que todas essas coisas eu iria falar na assembleia que infelizmente foi invadida. Então, quem
não foi quem lamentou a Assembleia. É bom que está aqui para poder tirar suas dúvidas. Essa reforma tributária será dividida em 4 partes. O governo federal ele pretende aniquilar 2 impostos, que é o PIS e COFINS, e estabelecer apenas um, chamado CBS. Mas antes da gente entrar em si nessa reforma tributária, explicar o que ela é, de onde ela vem, o que ela vai afetar, eu acho importante a gente voltar um pouco no tempo para a gente entender como ela afetou o livro lá atrás. Na Constituição Federal Brasileira de 1946, graças ao então deputado Jorge Amado, escritor de língua portuguesa, um dos 3 autores mais traduzidos da língua lusófona no mundo, apresentou uma ementa, quando era deputado, que foi aprovada. Nessa ementa, ele garantiu a imunidade tributária à publicação e comércio de livros, jornais e revistas, ou seja, tudo voltado à comunicação impressa da época. Durante a ditadura militar aqui no Brasil, essa emenda constitucional caiu totalmente por terra, uma vez que os militares eles precisavam censurar e precisavam passar pela censura as obras que eles queriam que passasse. Em 1988, quando voltaram com a Constituição Federal, as pessoas que estavam montando essa Constituição viu a importância de manter, livrando então assim o mercado editorial do pagamento de tributos como o IPI ou ICMS. Essa lei na Constituição de 88, que é a Constituição que está em vigor, é o artigo 150. E aí é bom a gente pegar esse artigo como um todo, porque além dos livros, da imunidade dos livros, eles dão também imunidade a outras coisas. É nesse ponto que é aí que eu quero chegar. Mas mesmo a Constituição Federal, no artigo 150, isentando os livros do IPI e do ICMS, ela não valida para as contribuições sociais, que essas contribuições sociais, elas também foram suspensas a partir da aprovação da Lei 11.033 de 2004, ou seja, muito recente. A proposta ela foi feita pelo Poder Executivo do governo Lula, fazendo que a taxa do PIS e COFINS fosse reduzida a 0. Esse PIS e COFINS é aquela taxa que eu falei antes, que eles querem aumentar em 12%. Então, desde 2004, com essa redução da taxa do livro, o preço de capa caiu 30% e o consumo de livros aumentou 33% na classe C, D e E. E pelo que eu saiba, a classe C, D e E não é a elite brasileira. Mas também é válido a gente falar, para que não haja dúvida, que o livro ele não é isento 100% de impostos. Não é que o livro não tenha impostos. Essas medidas tributárias aqui do IPI, ICMS, do PIS e COFINS, são medidas da Constituição referente à produção do livro e circulação do mesmo para que ele possa chegar em mais pessoas, facilitando assim a comunicação e a disseminação da informação. E um ponto válido de ressaltar aqui, que muitas pessoas esquecem, é que esse ponto da Constituição, ele nunca vetou a oposição. Nunca houve uma cláusula falando: se você publicar tal livro, você não terá direito a essa isenção. Ele sempre foi muito neutro, dando assim então o que a gente tem chamado ultimamente de liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade de imprensa e difusão da cultura. A isenção dessa tributação também acarretou a produção de obras com menos valor econômico e mais valor intelectual, pedagógico, inserindo esses livros e construindo bibliotecas de alto valor. Então essa PEC 45, se for aprovada, terá o retorno dessa alíquota de 12%, fazendo com que todos os setores do serviço editorial paguem igualitariamente o CBS. Ou seja, não quer dizer que o livro receberá 12% a mais, porque se fosse só isso, 12% a mais no preço final, obviamente. Porque se fosse só isso, tudo bem, 12% aumentaria, mas passaria tranquilamente. Entretanto, não é isso que vai acontecer. Esses 12% ele vai a cada etapa de produção do livro, fazendo com que um livro de R$33 chegasse a R$100 no mínimo, fazendo com que a população busque outros caminhos para continuar consumindo livros. E um deles, o ilegal, que muitas vezes é a pirataria. Lembrando que a gente ainda está na primeira etapa da PEC, porque ela precisa ainda da tramitação, depois passa pela Câmara dos Deputados, depois pelo Senado, audiência pública. E ela precisa ser debatida, E é nesse ponto que a gente está no momento agora. Eu também queria lembrar um ponto que é muito importante, que no início da PEC, em 2019,
o deputado Marcelo Freixo, em uma audiência pública, ele meio que colocou alguns pontos que a gente pode voltar a questionar nesse momento. E esses pontos são de extrema importância para a gente tomar medidas e ações que possam vir a ser favoráveis para o livro. Nessa audiência pública, ele coloca a inserção de tributos de dividendos do Brasil, que fora o nosso país, apenas a Estônia tem, em pleno século XXI, porque só 2 países no planeta Terra têm esse tributo. Por que não tirar, né? Ele também pontuou a baixa tributação de herança, a baixa arrecadação de território rural também, a baixa tributação dos bancos, que também vem sendo muito questionada atualmente, e principalmente a desigualdade de tributação dos ricos e dos pobres. Eu arrisco ir um pouquinho mais além, porque nesse mesmo artigo que eu falei para vocês, no 150 da Constituição Federal de 88, que isenta os livros, como eu pontuei aqui, nele também menciona a inserção da não tributação de igrejas e dos próprios partidos políticos. E aí, para a gente finalizar esse vídeo de hoje, com essa reflexão, eu queria também voltar em 2018 e mostrar um pouco do cenário editorial que vem se agravando desde então. Ao contrário do que muitos pensam, o cenário brasileiro editorial ele não se agravou apenas com a chegada da Amazon e dos e-books. Não são esses únicos fatores que fizeram com que a crise editorial no Brasil se agravasse ao ponto que chegamos. Para quem não sabe, o governo federal ele comprava 20%, ele era responsável pela venda e compra de 20% do mercado editorial de livros no Brasil. Então, as editoras, elas tinham esses 20% certo, era um dinheiro certo. E em 2018, esse programa acabou, fazendo com que as editoras acabassem com a sua base de dinheiro certo. E aí tendo que pedir a Saraiva, a Cultura, que tinha vendas como consignado, o dinheiro para as editoras pagarem a sua conta. E nesse meio todo, a Saraiva e a Cultura não estavam também preparados pelo baque do governo e fizeram com que não tivessem dinheiro de um dia para o outro para repassar. Não estou isentando a Saraiva e a Cultura das suas responsabilidades, mas é só para a gente entender como que funciona o mercado e de onde veio essa crise editorial. Quando a gente pensou que essa questão dos livros e do mercado editorial iria se agravar por conta da pandemia do coronavírus, eis que surpreendentemente houve um acréscimo de 31% nas vendas dos livros, segundo a pesquisa do Sindicato Nacional dos Editores de Livros, fazendo com que a gente possa refletir a importância do livro como um alimento espiritual que a gente precisa em épocas tão difíceis que a gente está vivendo. E eu também queria deixar aqui uma última observação antes de encerrar o vídeo, é que a taxa colocada pelo governo de 12%, ela é superior à taxa que o autor geralmente recebe com a venda dos livros, que é de 10%, onde o autor que trabalha, o autor fica ali horas no computador, o autor revisa, o autor tem copydesk, tem dor de cabeça, tem todo um trabalho para sair a obra e ele recebe 10%, e o governo está querendo pegar 12%. E lembrando que esses 12% não é 12% do preço final, é um 12% de 12% de 12%. Então, eu espero que o vídeo de hoje tenha sido esclarecedor. Espero que vocês tenham assistido até o final. Deixe nos comentários aqui o que vocês acham, o que tem de medida. Compartilhe esse vídeo para pessoas que não entendem o que está acontecendo. Eu tentei fazer uma síntese de tudo que eu pesquisei e espero que tenha ajudado de alguma forma vocês. Quem ainda não vacinou, abaixo assinado online, eu também vou estar deixando aqui embaixo na descrição. E é isso. Até o próximo vídeo e tchau!